Oi, Kika. Adoro quando vocês voltam, gente. Vocês me perdoem, mas é assim. Eu não sei o que aconteceu. Oi, Márcio. Obrigada que você tá aqui. Será que a Aline vai voltar? Vai voltar, ela vai voltar. Vocês esperem um pouquinho. Quem ainda não entrou no grupo de avisos lá do WhatsApp, o WhatsApp a gente avisa 5 minutos, 15 minutos antes de começar, para vocês se programarem. Oi, Andressa. Aqui, Lilian. Não, você não. Lilian é linda, né? Ela é linda mesmo. Ah, voltamos. Eu voltei, só peguei ela é linda, adorei, adorei. Coisa do Márcio, né? Um beijo pra ti. Saudade de Recife, minha nossa. Pois é. Assim que puder, tô pegando o avião pra ir, gente. Meu É. pai morou anos no Recife, então tem muitos amigos lá. Ah, que bom. Oi, Uhum. então, como é que você acha que o espaço transformava a produção artística de vocês? Ah, foi fundamental, porque como eu te disse, a gente estudando arte não tem tem coisas que só qualquer profissão que tem um certo fazer, né? Ainda mais em arte, que às vezes fazer é até mais artesanal, né? Mais vinculado à repetição de um gesto. Quanto mais a gente faz, né? A gente vai ganhando destreza. E tem coisas que não se ensina na faculdade, né? Como, por exemplo, eu citei antes ali a Mena Barreto, que é uma fofa, é uma amiga muito querida e com quem eu aprendo sempre muito, né? Uma artista muito intuitiva, porrada, e que, enfim, montou com a gente um projeto muito lindo, que era o Pele de Boneca, que era deixa eu mostrar aqui no livro, que é fácil de achar. O Pele de Boneca, quando a gente chegou para propor para ela no ateliê fazer um projeto com a gente, ela disse, ah, super top, ótimo. No entanto, ela tinha 5 cabeças. E era para a gente arranjar as outras centenas de cabeças para montar esse trabalho aqui, ó. Que foi uma espécie de cortina, né, com essas peles que ela acabou montando no espaço. E ficou muito interessante, porque em cima da gente a gente tinha a barbershop, que agora a barbershop tem a cada esquina, mas essa é a mais tradicional daqui, que tem já, sei lá, mais de 20 anos. E então a gente acabou fazendo essas cabeças que foram dificílimas de encontrar. Eu ia todos os dias, nossa, concluindo o mestrado, deixava de fazer a minha dissertação para ir lá no Mensageiros da Caridade, que é um lugar que, enfim, que aqui se faz doação de tudo, né? Então era o porão do Mensageiros e era o baú do porão do Mensageiros. Às 7 da manhã eu estava lá numa fila, ia com o Túlio, que é fortão, então ele levantava para mim todas as bugigangas que tinham dentro desse baú cheio de poeira, tudo que tu pode imaginar. E eu ia catando as cabeças ali, assim, a gente foi angariando, né? E depois eu tinha que negociar com os caras. Né, para fazer baratinho, tipo R$ 3 uma cabeça. E aí, nessa fila, o pessoal achava que eu era bonequeira, ou né, do teatro de bonecos. Então, a cada projeto tem muita história. E a gente acabou encontrando numa acumuladora aqui perto da minha casa, foi o Túlio até que encontrou essa pessoa por indicação, era tipo sogra de alguém, de algum conhecido que era acumuladora e que tinha só na sala mais de 200 bonecas, assim, ela acumulava vários objetos, que é aquela compulsão, né, por acúmulo e tal. E numa dessas, aí o Túlio chegou, consegui só meia dúzia, daí eu fiquei, pô, meia dúzia a gente ainda precisa de dezenas, quantas idas ainda, né, o mensageiro.
E aí ele me enganou, ele chegou com um sacão, com, sei lá, tinha acho que umas 60 cabeças dentro daquele saco. E eu comecei a lavar as cabeças e saiu um morcego de dentro de uma delas, assim, eu nunca vou me esquecer. Foi muito punk esse trabalho. E, e aí depois a gente fez uma ação coletiva no Ateliê Subterrânea para esse recorte, né? Que era uma espécie de descascar laranja. E, então elas tinham que ser específicas, tinha que ser molinho de látex, cabeças mais antigas, são mais assim, essas made in China atualmente, são mais duras. Então, isso que é interessante, né, de um trabalho de arte que vai assim para algo tão específico e que tu acaba vendo que tem um sistema. Aí descobri que tinha uma SOS bonecas e não sei o quê. Tu descobre todo um sistema a partir de um material específico. Isso é muito legal do trabalho da Lia, essa manipulação de material, né? E pensar essas esculturas a partir desses objetos que são, né, de circulação muito mais ampla, que ela faz, né, grandes mandalas com essas produções aí chinesas e tal. Muito, é um trabalho fascinante, assim. E que ela consegue realmente derreter esse material, fazer ele ter uma outra cara. E não tinha uma pessoa na rua que não, porque a gente era uma vitrine, né, aberta diretamente para a rua, isso também nos ajudou sempre muito, né, esse contato direto com a rua, não era um casarão lá não sei onde, não era um apartamento escondido, tinha muita visibilidade para a Independência, que é uma rua até, né, simbolicamente interessante de pensar, que é uma rua muito movimentada aqui na cidade, ficava no bairro Independência, assim, enfim, que é um bairro cultural bem importante aqui em Porto Alegre, perto da Redenção, principal parque da cidade, onde tem muita circulação, né, do meio cultural aí. Então, acho que a localização sempre nos ajudou muito também. E esse trabalho foi interessante porque essa cortina rebatia o espaço da barbershop. Então, enquanto os cabeleireiros ficavam cortando cabelos em cima, tinha aquela cortina de cabelo era surreal, assim, então não tinha como não se impactar, né? Todo mundo parava e achava aquilo muito estranho. E essas coisas, assim, cada projeto tem vários, né? Mas esse é só um que me tocou muito, assim, e com quem eu aprendi muito, voltando, né? Fazendo o fechamento com o que eu disse anteriormente. Olha quanto, né? Dependendo da generosidade, também o quanto coletivo é o processo criativo do artista, tu consegue, né, produzindo esse trabalho, aprender muito sobre. Eu acho que depois de produzir qualquer evento de arte, né, com artistas específicos, a gente tem, enquanto produtor, muito problema também, né, que vê ali os nervosismo, o estresse e tal. É onde a gente mais aprende, né? E a gente tem que entrar dentro do processo para ter essa dimensão de como é que tudo aquilo vai se dar, né? E quando a gente não tem recurso por trás, ainda tem que arranjar formas baratas, né, de conseguir viabilizar as coisas. Então, o Gil Vicente também, né, voltando, já que a gente tem aí participação de Recife também, que tem um carinho imenso. Nossa, o Gil passando um trabalho, né, agora, de um problema de saúde muito sério, então a gente fica com o coração apertado até falando dele. E também foi super generoso com a gente, mostrou aquela série Inimigos, que depois foi para a Bienal de São Paulo, mostrou aqui antes, e acabou também vindo por milhas, né? Assim, conseguiu lá com as milhas, não teve custo, e teve essa generosidade, né, de vir para cá e enfrentar o frio, que para ele é terrível, né? Ainda dar um curso para a gente poder, né, financiar o projeto. Então foi muito bacana sempre essa generosidade dos artistas. E aí vem a cara de pau também que a gente tinha mesmo o Gil a gente não conhecia pessoalmente, conseguimos um e-mail dele e foi assim, entende? Na tenteada, porque o máximo que a gente ouviria era um não, e tudo bem, né? Se ouvisse não, e dificilmente a gente ouvia não. Então a gente teve muita sorte de, ao longo
da história toda, contar com uma generosidade enorme de quem já está anos-luz aí trabalhando. Então, é interessante isso, porque às vezes o espaço artístico ele é tido muito como iniciativa de jovens artistas e tal. Mas onde a gente ganha mesmo é quando a gente junta o jovem né, o artista maduro, enfim. Aí que a gente tem troca, porque eles precisam de uma energia, né, e dessa coisa solta, experimental, porque começa a ficar muito estancado e muito institucionalizado o trabalho. Então, é muito legal tu poder, né, dar uma arejada nisso tudo, dar um giro perceptivo no que tu tá fazendo. E essa energia jovem, que é fascinante. Agora que eu sou professora na universidade, eu sinto muito isso, assim, também, né? Esse contato é muito importante de estar com gerações novas que estão com todo o gás, né? E então, isso sempre foi bacana do espaço. A gente nunca se fechou nem só numa coisa bairrista, né? De ficar só com os artistas locais, nem recorte geracional, não era uma coisa só para gurizada, nunca foi. E isso que era bacana. Inclusive, tinha gente de tudo, assim, tinha a veterinária de alguém por causa da rifa, do vizinho, que nunca foi a uma vernissage lá para ver se levava o sorteio. Então, essas coisas que acho que fizeram a diferença, assim, dentro de um circuito muito careta que a gente tinha na época. Com certeza. E é realmente isso, né? Como as gerações, como você está aberto, no caso vocês, né? Ali, o Subterrâneo estava aberto para todas essas intervenções, vocês artistas também, né? Para poder produzir, para fazer, enfim, com essa experimentação. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho do projeto que você está hoje. Sim, do Azurra. O Azurra caiu no meu colo, né? Assim, meio por acaso, ano passado, né? Foi o contato dos proprietários. Os proprietários do Azurra, eles têm vários pubs aqui em Porto Alegre. E então a ideia era fazer um pub, mas um pub mais aberto, que tivesse essa preocupação, né, ambiental, ecológica. Tanto é que toda a parte, né, de reforma foi feita com reaproveitamento de materiais, né? Eles têm muito essa preocupação, né? Todas as pizzas ali são veganas. E aí ainda eu coloquei o meu problema, pô, mas mesmo vegano eu não posso comer pizza porque eu tenho alergia ao glúten, né? Sou celíaca. E, enfim, agora isso é bem comum, mas há 20 anos atrás isso não era nada comum, assim. Então, eu dou graças a Deus dessas dietas e coisas aí que estão surgindo, porque minha vida tem melhorado muito. Muita oferta, né, de produtos e comilanças sem glúten. Mas, enfim, o Gerson, né, que é o proprietário lá, me fez esse convite e teve a generosidade, pô, mas não, a gente tem que contemplar, né, tem que te contemplar. Então colocaram no cardápio essa opção sem glúten também, né, sem trigo, enfim. Então fiquei muito feliz, assim, é uma choperia artesanal do sistema self-service, assim, tem as máquinas, né, dos shoppes, então a pessoa fica muito à vontade, tem aqueles cartões automáticos, né, para se servir. E ele me deu carta branca para absolutamente fazer o que eu quisesse lá de pintura. Eu fiquei mais com a parte interna, né, do Azurra, então as pinturas internas, pintei chão, parede, pensei toda a ambientação, luz. Foi um desafio, porque eu fazia isso depois de dar aula, então, tipo, eu saía às 11 da noite da universidade e ia trabalhar até às 3 da manhã. Mas não me arrependo, assim, o projeto está muito lindo e tive a parceria do Mazuco Prosário de São Paulo para fazer a fachada, então ele fez toda a parte externa, uma parede interna ali do espaço perto da choperia também, das máquinas ali, né, do refrigerador deles, que é imenso, é uma câmara, eu diria assim. E me ajudou também num espaço que a gente chama de caverninha, e que é toda neon, assim,
Então, as paredes são pretas ali e é uma passagem para o ambiente do mezanino em que acontecem exposições temporárias. E aí, aos poucos, né, assim, todo mundo que vai se encanta e é interessante porque também abrange um outro público, porque o que eu vejo do problema do espaço independente? Ele muitas vezes fica fechado no grupinho de artistas, sabe? E não que não seja muito massa também, mas aí aquilo vai ficando muito endógeno quando tu vê, nossa, são aquelas mesmas 50 pessoas o tempo inteiro, sabe? Não dá. Eu gosto de povo, assim, de chegar nas pessoas. E isso é super difícil sem perder a especificidade da arte e as questões também que tu quer trabalhar de arte contemporânea. Também não dá para ficar raso, superficial, mas eu acho que também precisa ter esse lado, entende? E eu acho que nada melhor do que juntar comida né, com arte, enfim, comida, bebidas. É um outro clima, é um astral muito legal, assim. Eu fiquei super feliz, pude, enfim, pude pirar, fiz pinturas direto no chão, tem umas pinturas nossa, de 7 metros. Então, coisas que talvez numa outra situação eu não tivesse como, né? Não me dessem, assim, essa carta branca toda para esses trabalhos estarem permanentemente, fora que a ideia agora é chamar outros artistas para colaborarem com esse in situ, né? E, paralelo a isso, fazer as exposições temporárias. Tem espaço, durante o dia, o espaço pode também abrigar oficinas, que é algo que eu já estava desenhando, mas aí veio essa quarentena, né? Enfim, o Covid, tudo isso que mexeu muito, né, com toda essa estrutura. Então, a gente está esperando também, né? Agora eles estão trabalhando mais com teleentregas e outras, né, outros formatos de, de entregas lá das pizzas, e por enquanto estão se segurando com isso, né? Mas eu acho bonito porque é uma iniciativa privada, né? É um espaço que realmente a pessoa teve uma generosidade, uma abertura, e cada vez que abre a casa sente que o diferencial é a arte que traz, assim, né? As pessoas realmente curtem muito o espaço. E aí a gente vê também esse acolhimento e essa, né, desse outro público, que talvez, se fosse só um mezanino lá em cima, né, com exposições temporárias, com quadros na parede, não entender. Mas eles entram e piram nas pinturas no chão, no neon, ficam fazendo selfie direto lá, enfim. É interessante, eu acho interessante, sabe, de ver todo esse movimento. E essas intervenções na fachada ficaram muito lindas. O grafite do Mazu é todo geométrico, ele trabalha só com semi, que é muito refinado, assim, né? E então ficou realmente muito orgulho, assim, desse espaço. E sigo, né, aqui em Porto Alegre também com projetos de extensão da universidade, em que a gente transformou para a modalidade online. Então, direto estou divulgando os cursos, a gente, todo o público, né? E quem sabe aí, né, ano que vem retomar os cursos presenciais também, com projetos também, no mesmo esquema, com colaboração com o Jardim Botânico, com a ECATA, que é uma associação de professores aqui, que também tem uma programação de arte bem interessante, Casa de Cultura, MAC, o que eu sempre fiz, né, que é essa ponte entre várias instituições que não se movimentam porque agora na universidade eu vejo a máquina burocrática te toma toda a energia se tu deixar assim, é muito lento tudo, né? E aí desanima. Então precisa de alguém um pouco mais soltinho que fica pipocando e fazendo essas amarrações, né? De um jeito mais solto e dinâmico. Né? E não só amarrações dentro da arte, mas também fora, e possibilitando essa, como você falou, a pintura na parede, no chão e tudo, que é uma porta de entrada, né? Que a pessoa a Rafa ali até tá falando, né? A curiosa. Rafaela, minha querida ex-orientanda, e uma artista incrível também daqui, de uma outra geração, também trabalha com moda, cenografia, é uma fofa. Estava falando da importância dessas pinturas do Mazu para a rua, justamente.
Porque aí o grafite tem isso, né? É impressionante, assim, como ele chega nas pessoas, né? Ainda mais quando está numa estrutura de esquina, como ali, com uma visibilidade enorme e bonito pra caramba, assim, diferente, porque é geométrico, também diferente é muito, trabalha com transparência, então é muito, assim, muito autoral mesmo o trabalho do Prozac. E aí a Rafa tá falando isso, que de fato chama a atenção da rua e as pessoas acham diferente, o que, que é isso. Mesmo antes de abrir, a gente já tinha isso. Então, pensar essa questão da fachada nesses espaços, assim como a subterrânea era uma vitrine, eu vejo que isso faz muita diferença para esse público mais geral, né? Para a gente não ficar sempre num espaço super fechado que a gente tinha, por exemplo, Linha, que tinha esse problema, né? Foi um espaço interessante, uma ocupação de uma escola aqui, mas que tinha esse problema, as pessoas não enxergavam, era um prédio super fechado, então dá até um receio, mas o que é isso? Vou entrar numa coisa que eu não estou entendendo direito o que é, né? E também não estimulava muita curiosidade. Então, pensar essas fachadas, essas ações mais para calçada, que chame, né? Que na verdade deixe curioso, né? Não precisa chamar, acho que é deixar a pessoa chegar, né? E isso era muito bonito, porque quando a gente estava trabalhando lá, já tinha gente querendo entrar, assim, sempre. Quando ficava ali, sempre, quando eu via, tinha alguém já entrando. Ah, que massa, o que vai ser isso? Né, perguntando. Ah, meu Deus. Não, não trava. Muito legal. Nós estamos. O que você está planejando para o futuro? Escutando? Calma aí. Estão me ouvindo? Tá. Então tá, planos para o futuro. Pois é, planos para o futuro eu quero retomar, né, com mais afinco aí os cursos de extensão. Estou querendo também fazer toda uma programação infantil. Para isso, eu estou unindo vários parceiros. A gente já está com a estrutura aí montada, né? Tanto para esse. Ó, tô. Uhum, tá? Tanto para esse projeto de extensão que eu coordeno na universidade junto com a professora Camila Schenkel, minha parceirona, Juliana Gonçalves, que está aí, é a nossa monitora também do projeto, a Nelise, e então, para chegar, para formar esses pequenos, porque eu acho que eles são fundamentais para a gente né, fazer com que as pessoas entendam a importância da arte. A criança, eu acho que é quem mais predominantemente vai entender isso de um jeito muito espontâneo e comunicar para os pais, né? E então acho que eu tenho essa vontade de desenvolver mais isso. Sigo com os meus projetos, né? Vinculados a questões paisagísticas e ambientais também, eu procuro casar tudo, né? Em várias frentes. E que é, enfim, aqui um exemplinho, né, que eu tenho aqui, que são os postais de os inventários de fauna e flora, que isso também tem escolas da comunidade, essa, e
Enfim, acho que pensando nessa formação também, né, para esse outro público que a gente trabalha pouco, né, dentro do circuito de arte contemporânea, a meu ver, assim, a gente trabalha muito pouco e o potencial é enorme. Fora isso, eu estou participando de um grupo de arte e ciência, o Clayton está aí até, eu vi ele entrou há pouco aí, né? E que tem perna aqui, eu participo via Jardim Botânico aqui em Porto Alegre, né? Então a gente vai ter umas exposições aí em setembro. Tem um projeto também de exposição no Teatro São Pedro para sair em setembro. Vamos ver, né, se vai sair ou não, se vou fazer, sei lá, algo virtual, não sei ainda como vou resolver isso. Com um recorte específico das águas, né? A exposição chama Memorial das Águas. Todo o meu trabalho artístico ele é dividido em elementos, né? Então, água, terra, ar, fogo, enfim. Acabo dividindo ele dessa forma com os elementos, né? Então, tenho esses projetos aí para sair que são pessoais e os projetos de extensão adaptados para o modelo online. O Azurra, por enquanto, stand-by, né? Porque a gente não pode abrir a público, agora está muito perigoso, né? Com a curva subindo reto, né? Então, esperando um pouco também tudo isso passar e vendo na universidade que cara, né, e de que forma a gente vai assimilar essas mudanças todas, né, ou essa nova normalidade que se está chamando, né, essa condição toda que a gente está, que vai durar provavelmente mais de um ano ainda, né, desse vai e vem do isolamento social, e fazendo esse exercício que a gente está fazendo aqui hoje de ver como que essas plataformas digitais podem também aproximar pessoas de lugares tão diferentes, que eu estou vendo aqui carinhas conhecidas que há tempo também não consigo conversar ao vivo e que, de certa forma, agora a gente está fazendo essa ponte, né? Pois é, ó, para quem tiver mais interesse em saber, né, como é que funciona essa sistematização dos trabalhos, o meu site está bem organizadinho, lilianmaus.arte.br. Vocês podem saber mais aí desses projetos, tem link para o Azurra, eu organizo, toda a minha obra está no Flickr, assim, com ficha técnica e tudo, então eu procuro fazer esse arquivo, eu tenho sempre tive essa preocupação muito grande com os arquivos, né, com a sistematização da obra e com a disponibilidade, né, de conhecimento para o público que acompanha o trabalho, que quer saber um pouquinho mais, até porque o meu trabalho ele envolve aí uma pesquisa bem pesada, tanto histórica, pesada, assim, acho que pesada não é a melhor expressão, talvez um corpo denso aí de pesquisa que envolve normalmente profissionais de áreas bem diferentes que são meus colaboradores, né? Tanto os biólogos, que são grandes parceiros, quanto historiadores, né? Para cada projeto eu tenho vários braços, assim, que trabalham comigo, né? Porque também são especialistas ali que podem fazer, enfim, as correções técnicas todas, né, que precisa quando tu quer trabalhar com precisão, né. E também expandindo um pouquinho além dos conteúdos artísticos, né. Eu sempre gosto de trabalhar com conteúdos que vêm de outras áreas, que eu acho que enriquece, né. Eu gosto de pensar a arte como essa interface, né, multidisciplinar, que está em constante diálogo e sensibiliza aí pessoas de áreas muito diferentes, né? Mas com arte a gente consegue falar de praticamente tudo, né? Então acho bonito essa potência aí do trabalho artístico, né? Eu não vejo meu trabalho assim ficando, né, enjaulado só na especificidade do campo da arte, embora eu goste dos elementos, né, da linguagem específica, da pintura, muitas vezes tradicional também, eu gosto de estar
trazendo conteúdos de outros campos, né? Acho que a gente aprende e, e se delicia aí, né, com o mundo que a gente vive, pelo menos um pouquinho, né, para não ficar tão para baixo com toda essa conjuntura que a gente está passando agora, né? E essa decepção aí em vários campos, né? Principalmente o campo político, né? Então, acho que assim a gente se energiza aí, né? E consegue estar em contato com grupos muito diferentes de pessoas. Tem uma coisa que eu gosto de falar sempre, né, com relação à escolha da arte, assim, o porquê ser artista, que acho que um pouco tem a ver com isso, assim, com essa possibilidade que a arte te dá de viver várias vidas numa só, né? Tanto pela dimensão temporal de uma obra que fica muito além de ti, quanto obras que vieram antes de ti, né? Então tu consegue falar com tempos muito remotos aí, né? Enfim, trabalhando, né, com a linguagem e também se aventurando em vários campos sem ter tanto compromisso também em ser um expert de um nicho muito específico, né, como a ciência, por exemplo, tem, né, quando não tem como dar conta de tudo, né, mas enquanto artista a gente não precisa, a gente pode brincar um pouco mais, né, e bagunçar um pouco esse sistema todo enciclopédico de conhecimento, que está já sendo bastante bagunçado, acho, pelas wikis e, né, essa questão da internet, né, deu uma outra abrangência aí para as ligações entre um assunto e outro. Ah, fala das cigarrinhas. Ah, peraí, vou pegar uma coisa. Só um pouco. Ah, desculpa, a gente tem que fazer um mistério também, não é tudo assim, carão na telinha. Acho que é isso que o Márcio tá me comentando para falar, que são as ninfas, é que eu coleciono isso. Isso são, na verdade, são né, o exoesqueleto, vamos dizer assim, né, a exúvia da cigarra, opa, das cigarras quando elas estão na fase né, de ninfa, porque antes disso tem espécies que ficam quase 20 anos embaixo da terra, aí elas viram, né, esse insetinho aqui, e depois daqui elas abrem aqui, né, sempre tem uma aberturinha, e daqui ele sai e vira, né, o inseto alado, que, enfim, que faz aquele som, né, tão famoso. E isso aqui eu coleto nas nogueiras e outras árvores lá do sítio de Osório, que é da onde vem essa coleção de postais que eu tinha mostrado antes, né? Aqui até não tem a cigarra, mas tem o carvalho, que é uma das árvores que elas adoram, porque as cigarras andam de 1 a 2 metros e aí acontece essa ruptura aqui, né? Então elas ficam agarradinhas. Eu brinco que, embora não está nada aqui, né? Elas meio que agarram, assim, ó, sabe? Mesmo sem. Porque elas têm umas garrinhas afiadas que. Enfim, eu coleciono insetos, eu coleciono um monte de coisas naturais aí que acabam, às vezes, entrando em algum trabalho diretamente. E outros eu acabo pintando, usando só como referência para, né, para representação, não diretamente na obra. Mas acho que é isso que o Marcos queria que eu mostrasse. Ó, o Clayton também está dizendo que usa. Ele também monta essas gavetas, né? Que é uma espécie de memorial aí, com a natureza. O Márcio Almeida é um grande artista do Recife que está aí interagindo um monte.
e que também fez até umas esculturas com as exúvias aí, também tem uma formação em biologia. Os biólogos são os meus queridinhos, adoro. Biólogos, poetas, né? Acho que faz muito bem ter esse diálogo aí entre os diferentes campos, né? Ó, a Adriana tá sem áudio. Eu não sei se eu tô com áudio, gente, vocês estão me ouvindo? Ó. Ai, o João. A gente tem tido bastante contato, é biólogo de Pelotas, tá aí também. E, enfim, temos muitas figurinhas para trocar. Ah, e a Dessa aí, que vai também na tarde, né? Tá falando sobre a bronze, né? Tá. Que mais? Que mais, Adriana? Alguém tem alguma pergunta? Posso responder? Posso mostrar outras coisas? Tá. Ó, Ju, última coisa então. Lilian, sim. Sim o quê? Sim me escuta ou sim tem que perguntar algo? Ficou bem. Ah, o Estúdio Jardim é da Márcia, né? É a Márcia que administra, que também está comigo nesse grupo de